Ex-policial Derek Chauvin é condenado a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd. Depois de 14 anos em regime fechado, exemplo agente poderá pedir por liberdade condicional. Ele foi condenado pelo assassinato do exemplo segurança negro em maio do ano passado. O exemplo policial Derek Chauvin foi sentenciado a 270 meses, 22 anos e meio, de prisão nesta sexta-feira, 25, pela morte de George Floyd, homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Em sua decisão, o juiz Peter Cahill afirmou que a sentença não foi tomada com base na emoção e na opinião pública, e que ele tem a obrigação de aplicar a lei baseada em fatos. Pouco antes da leitura da pena, Chauvin falou pela primeira vez e ofereceu seus pêsames à família de Floyd. Durante todo o julgamento, o exemplo policial se recusou a depor em frente ao tribunal. "Quero dar minhas condolências à família Floyd", disse Chauvin. A sentença de mais de 20 anos é uma das mais longas decretadas a um exemplo policial pelo uso letal da força nos Estados Unidos da América, disse o procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, em entrevista coletiva. Segundo a legislação do estado, Chauvin deverá ficar preso por 14 anos, para pedir por liberdade condicional. Ainda assim, ele seguirá proibido de portar armas de fogo e não poderá voltar à polícia. Em abril, um júri o declarou culpado pela morte de George Floyd em todas as 3 acusações de homicídio contra o exemplo segurança negro. A promotoria havia pedido uma pena de 30 anos de prisão, o dobro do que réus primários, como Chauvin, costumam pegar no país. A defesa pedia por um regime de liberdade condicional. A sentença de Chauvin levou em conta 4 fatores agravantes, segundo a justiça norte-americana. Após a decisão do juiz, os advogados de defesa poderão tentar recorrer à sentença e reduzir o tempo de prisão do exemplo policial. Um pedido inicial, para invalidar o julgamento de abril, foi rejeitado pela Justiça. A pena máxima para todas as acusações poderia chegar a 40 anos. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, comentou a sentença dada a Chauvin. Segundo ele, a pena parece apropriada, mas não entrou em maiores detalhes, enquanto falava com jornalistas após um encontro com o presidente afegão Ashraf Ghani, na Casa Branca. George Floyd morreu em maio de 2020 após ter o pescoço pressionado pelo joelho do policial Derek Chauvin, em Minneapolis, por 9 minutos e 29 segundos. A polícia estava no local, porque o exemplo segurança negro, com 46 anos, teria tentado pagar uma conta em uma mercearia com uma nota falsa de $20. Imagens mostradas mostraram que Floyd não ofereceu resistência à abordagem dos agentes. A violência policial contra um homem negro e pobre, mais um caso entre tantos, gerou uma série de protestos em Minneapolis, que logo se espalharam para diversas partes dos Estados Unidos. Durante semanas, ruas das maiores cidades americanas ficaram lotadas de manifestantes que protestavam contra o racismo, em uma mobilização que atravessou fronteiras e chegou a outros países. O tema entrou na pauta das eleições presidenciais de 2020. O então candidato do Partido Democrata, Joe Biden, escolheu a senadora Kamala Harris, uma mulher negra e exemplo procuradora, como candidata a vice-presidente. A chapa venceu o então presidente Donald Trump e se elegeu para o mandato que começou em janeiro. 4 policiais que participaram da ação, que terminou em morte, foram presos, mas a expectativa era maior justamente do julgamento de Chauvin, que era o homem flagrado com os joelhos sobre o pescoço de Floyd. Os demais devem comparecer ao tribunal em agosto. A defesa de Chauvin tentou argumentar, ao longo do processo, que Floyd morreu em decorrência do uso de drogas, e que a manobra aplicada estava dentro dos padrões da polícia de Minneapolis. Entretanto, a versão foi rechaçada tanto por exames médicos quanto por depoimentos de chefes policiais e médicos legistas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.